Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim aqui para fazer mais um videozinho trazendo uma mensagem de Deus para você. A gente vem conversando, você pode acompanhar aí no meu feed. A gente vem falando sobre mulheres, sobre propósito, sobre oração. E essa mensagem, mais uma vez, é sobre uma mulher que atendeu à vontade de Deus. Nós estamos falando de Rebeca. Nesta mensagem de hoje, talvez a gente se volte muito mais para a questão de quem orou, de quem pediu e de como esta mulher foi resposta desta oração e ela atendeu sem questionar, sem se irritar, né? A nossa referência desta palavra de hoje está em Gênesis 24, versículos 12 ao 20, aonde esta palavra, esta passagem da Bíblia nos fala sobre Abraão, sobre a aflição de Abraão de encontrar uma mulher para o filho. Mas eu quero que você preste muita atenção nesse versículo que eu vou ler agora e você abra o seu coração, abra o seu entendimento para que a gente faça uma reflexão da importância da oração e da importância de crer em um Deus que é infalível, em crer em um Deus que nos escuta e que nos atende e observa os nossos detalhes, observa o nosso coração e está atento sim às nossas orações. O versículo se encontra na Gênesis 24, versículos 12 ao 20. O versículo que eu vou ler agora é o versículo 12, que diz assim: E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Versículo 13. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça isso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Olha a oração que este servo fez a Deus. Ele estava com uma ordem do seu Senhor, que era ir até as terras onde o Senhor dele nasceu, encontrar uma esposa para o filho. E este servo já sabia da obediência do seu Senhor a Deus. Ele já sabia tudo que Deus já tinha dado ao seu Senhor. E ele, quem sabe naquele momento ele não estava tão preparado, ele estava com medo, ele estava preocupado se iria conseguir. Mas ao invés dele sair murmurando, ao invés dele sair espraguejando, não. Olha a oração que esse servo fez. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro. O que ele quis dizer? Senhor Deus, me dai orientação, me mostra, Senhor meu Deus, a pessoa certa, me mostra a resposta que eu preciso, me dá direção naquilo que eu preciso. Foi isso que esse servo orou. Ele orou por direção ao nosso Senhor Jesus, para que ele fizesse
única e exclusivamente à vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus dele encontrar uma mulher, né, naquele momento, uma mulher disposta a dar-lhe beber, uma mulher disposta a dar de beber água a ele, aos seus camelos, aquela seria a pessoa ou a resposta que ele precisava para levar ao seu Senhor. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que essa mulher, ela se prontificou em dar água aos camelos. Ele nem precisou pedir. Porque quando nós oramos com fervor, nós oramos com verdade, nós buscamos Deus com verdade, naquele momento angustiante, naquele momento em que nós precisamos de uma resposta, Deus nos ouve. E Ele nos dá a resposta completa. Seja para uma questão judicial, seja para uma enfermidade, seja para encontrar uma pessoa. O livro aqui em referência foi para encontrar uma pessoa, encontrar uma esposa para o filho do seu Senhor. E olha como Deus foi perfeito. Deus agiu também naquela mulher, porque aquela mulher foi resposta a uma oração. E quando nós somos resposta de uma oração, nós atendemos aquilo que toca ao nosso coração e fizemos sem entender o porquê. Nós fizemos porque nós entendemos que aquilo que nos tocou foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos toca, é um toque suave, é um toque sutil, é um toque que nos abre o nosso coração para atender uma pessoa que necessita naquele momento. Seja em oração, seja num abraço, seja num consolo. E esta mulher vai dizer ao aquele Senhor que venha com ela, que ela vai dar água de beber aos seus camelos, que na casa dela tem pastos. Então veja bem, além da água, que foi só o que ele pediu na oração, era água para seus camelos e para ele beber. Esta mulher, ela ofereceu comida, ela ofereceu muito mais do que ele tinha pedido em oração, porque Deus, quando Ele nos atende, Ele não nos atende só no mínimo que nós pedimos. Ele sempre nos dá algo a mais. Porque quando a oração ela é verdadeira, Deus atende sempre com algo a mais. O que vem de Deus não é o mínimo. O que vem de Deus é sempre aquilo que vai te saciar e aquilo que vai além disso, que vai te acalmar, que vai te dar assim, Deus, obrigado, o Senhor é ainda comigo. E isto que o servo fez, a gente tem que ficar atento a esta passagem, porque esta é uma passagem de oração, de pedido de oração, de direção, e uma direção direta com Deus. Um servo que conhecia o Deus do seu Senhor, conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Abraão que deu a Abraão tudo aquilo que prometeu. Então vejam bem, gente, que o que nós podemos tirar nos dias de hoje, né? O que nós podemos tirar? Como que nós estamos orando? Nossas orações estão tendo respostas através de outras pessoas? Ou que nós estamos pedindo a Deus em oração? Nós precisamos entender que a oração, muitas vezes, a resposta não é imediata como o texto de referência. Às vezes, a nossa oração, ela demora, porque há um trabalho de Deus na nossa vida, há um agir de Deus em nós. E às vezes nós estamos tão cegos e tão sedentos pelaquela resposta, pelaquela cura, pelaquela transformação, que nós não conseguimos ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas a oração, ela é uma conversa, ela é uma terapia com Deus, onde você vai conversando, você vai pedindo e Deus vai te dando muitas vezes a resposta para te curar, para depois te dar o que você está pedindo. Porque nós temos que entender
que não é quando nós queremos. O momento em que nós nos colocamos na presença de Deus, é Ele que tem a direção, é Ele que cuida. E quando nós entregamos em verdade o nosso coração e renunciamos à nossa carne, é Deus que está agindo. E nós temos que estar preparados, nós temos que estar dispostos a ser moldados por esse Deus. E esse dispostos a ser moldados, muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, não é impossível. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, nós começamos a ver em nós mesmos as nossas falhas. Nós mesmos conseguimos ver aonde o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba está agindo em nós. Sejamos como o servo de Abraão. Nos prostramos verdadeiramente a Deus, pedindo direção, pedindo a Deus que Ele coloque instrumentos nas nossas vidas, que venham nos dar orientação, que a gente peça verdadeiramente, Senhor Deus, nos dê direção. Fale conosco, Deus, de uma forma que a gente entenda. Às vezes a oração não é nem para pedir alguém como texto em referência, mas que Deus venha falar contigo de uma forma que você entenda. Peça isso para Jesus, peça para Deus em oração. Eu pedi desta forma, porque eu às vezes orava e eu não entendia o que Deus queria falar comigo. Às vezes a resposta vinha e eu não entendia. E um dia em oração eu disse: Senhor Deus, fale comigo da forma que eu entenda. Seja claro, seja direto comigo, Deus, para que eu entenda a sua vontade, para que eu saiba aonde eu vá levar a tua palavra, de que forma eu vá levar a tua palavra, Deus. E Deus veio e respondeu. Porque, como eu falei, como o texto em referência nos mostra, Deus responde às nossas orações. E às vezes a resposta da nossa oração vem através de uma pessoa que vai vir te encontrar você e vai te falar coisas que você nem imaginava que aquela pessoa iria vir te falar. Mas se você parar para pensar e dizer: Deus, eu orei, eu pedi, Deus, eu pedi uma direção, você vai entender que aquela pessoa veio em resposta à tua oração, que é o que o nosso texto fala aqui. Mais uma vez, eu venho falar para você o quanto é importante e o quanto a oração ela é fundamental na nossa vida. E eu não falo só em questão de você ser cristão ou não. Eu estou falando para as pessoas que são cristãs, para católicos, para você que talvez nem esteja ainda processando uma fé. Eu estou dizendo que quando você se prostra e quando você se coloca na presença de Deus, que é todo soberano, que conhece o nosso andar, que conhece a nossa vida desde o ventre da nossa mãe, você vê transformações na sua vida. Sejam elas pequenas ou grandes. Deus transforma. Quando você permite Ele entrar na tua vida, Ele transforma. Ele transforma tudo o que você pedir. Mas você tem que estar disposto a ser moldado. Você tem que estar disposto a renunciar os seus egos, as suas dores, porque a dor quem vai curar vai ser Ele. Se a ferida está aberta, quem vai curar vai ser Ele. Porque muitas vezes, feridas que nós temos, não é nós que vamos curar. É Deus. É Ele. É Ele que sabe o remédio. É Ele que sabe o que você precisa naquele momento. Então, o nosso foco hoje é que a sua resposta, às vezes, vem através de outras pessoas. A nossa aplicação disso está: podemos ser parte do cumprimento da vontade de Deus na vida de alguém. Quem sabe você que está me ouvindo, você seja parte
do cumprimento da vontade de Deus na vida de outra pessoa. Fique firme, fique na fé. Não se desvie. Tormentas virão. Às vezes, Satanás vai usar quem você menos imagina para afligir a tua fé, para te abalar. Mas fique firme na rocha. Porque se você está firme, você vai balançar, mas você não vai cair. E quando você está firme, a luta não é você que faz. Não é você que vai para frente, é Deus. Permaneça em comunhão com Deus. Ore da forma que você sabe. Fale com Deus da forma que você se sinta à vontade. A intimidade com Deus é tua. Eu tenho a minha, você vai criar a sua. E assim Deus vai entendendo, vai te compreendendo e vai te orientando para a vida. Renuncie. Renuncie tudo que te faz mal e diga: Deus, eis-me aqui, para que seja moldado conforme a tua vontade. E Ele vai te moldar. Vai doer, vai, como qualquer dor. Às vezes vai mexer aonde você talvez tenha colocado no esquecimento. Mas Deus às vezes não quer que a gente esqueça. Quer que a gente supere e se renove. E aí nós vamos ser restaurados pela mão do olheiro. Era essa mensagem que eu queria deixar para você nesta sexta-feira. Ore a Deus. Se coloque aos pés do Senhor, que Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Que esta mensagem entre no teu coração, que você venha refletir sobre a sua vida, sobre as suas respostas. Eu não estou tendo resposta. Tenha um momento com Deus e coloque para Ele o que está te afligindo, o que está te angustiando, o que está te deixando sem ação. E talvez a resposta venha, mas se a resposta não vir, diga: Deus, me conserta onde eu preciso ser consertado, me molde aonde eu preciso ser moldado. E aí você vai começar a sentir o agir de Deus e a tua resposta virá. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a vida da tua família, e que essa sexta-feira seja cheia da presença do Espírito Santo e que Ele guie cada decisão que você tomar, que Ele vá à frente, te dando direção. Amém?